Vamos lá então, nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje. É o nosso Evangelho do livro Fonte Viva, o texto número 22, a retribuição. E é um assunto também que nós já tratamos, né? O bom é quando a gente estuda muito, com essa frequência que a gente vem mantendo todos os dias, inevitavelmente a gente toca em alguns assuntos que acabam depois sendo tratados nesses textos que a gente estuda. E a retribuição, nós já conversamos de uma forma até um tanto profunda, né, sobre os exemplos, sobre as situações que envolvem essa questão. Emmanuel separou para nós aqui uma passagem do livro de Mateus, capítulo 19, versículo 27, e vocês devem se lembrar que, deixa eu pegar aqui rapidamente, aquela passagem em que Jesus chama algumas pessoas para acompanhá-lo, inclusive um que tinha ali as suas posses, né, que tinha ali uma pessoa que tinha sua riqueza, e chamou, disse para que ele vendesse tudo que ele tinha e seguisse a Jesus, né, e depois ele ficou desanimado, porque afinal de contas ele ia perder tudo que ele tinha para seguir uma pessoa que estava trazendo uma proposta de vida que não condizia com a época, né? É uma proposta de vida que não condiz com nenhuma época que nós conhecemos, porque tudo aquilo que a gente aprendeu até agora diz respeito a construir a nossa vida, construir uma estrutura de vida aqui muito mais focada e muito mais sustentada, né, pelo mundo material. Então a impressão que dá é que nós chegamos aqui no mundo, seja lá qual for a origem que nós tivemos, né, cada religião traz a sua visão. Alguns nasceram do nada, outros vieram de algum lugar e tudo mais, mas o que importa é que nós estamos aqui. E a partir do momento que nós chegamos, desde o início, nós já somos programados pelo estilo de vida que nós temos a seguir um determinado roteiro, em que desde pequeno já começamos ali a desenvolver algumas habilidades em escolas de esporte, escolas de arte, de dança, curso de inglês e tudo mais, como um preparativo para aquilo que vem a seguir na nossa vida. Que aí então a gente vai para a escola, aprende tudo aquilo que precisa na nossa vida acadêmica, já se preparando para uma formação profissional futura. E aí então o objetivo vai ser ter uma boa profissão, para que a gente possa comprar tudo aquilo que a gente precisa e construir então a nossa bela vida material, com a nossa casa, com o nosso carro, com o nosso patrimônio, com as nossas viagens e tudo mais, para chegar no fim da vida aposentado, desfrutando de tudo aquilo que a vida material pode oferecer. Sem dúvida nenhuma, é algo que todos nós certamente desejamos. Não adianta a gente querer fazer de conta que a coisa não funciona assim, porque funciona, até porque a nossa vida material ela é bastante exigente no que diz respeito à nossa sobrevivência, aos nossos esforços e tudo mais. Mas um detalhe interessante é que essa programação de vida que a gente acaba recebendo, ela fica completamente voltada para esse objetivo, para essa trajetória. Mas não se cogita na nossa formação aquela preocupação em inserir valores. Naturalmente a gente vai se aproximando de uma ou outra religião que tem esse propósito de trazer uma filosofia de vida voltada para esse campo das virtudes, esse campo espiritual, mas uma visão espiritual aqui hoje, tentando imaginar como vai ser o nosso futuro. E recebemos a educação em casa, então a gente vê assim que o mais importante do que importa para nós na nossa vida é aquilo que a gente vai construir de material. O resto vem como complemento, o resto vem como algo que nós vamos agregando a esse projeto de vida que nós recebemos hoje. Então aquilo que Jesus dizia na época, que você tem que deixar tudo e me seguir, a pergunta vinha exatamente isso, né? O que eu vou ganhar com isso? Que foi exatamente a pergunta que Paulo fez
que Pedro fez, aqui no item no versículo número 27. Então ele disse assim, né, que aqui em cima, deixa eu voltar um pouquinho só, no 23, está aqui no item 22, deixa eu ver, 21, só um instantinho, eu estou pegando aqui o fio, né, está aqui, né, no item, no versículo número 20, ele disse assim que, disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Isso falando sobre, né, aquilo que ele construiu, sobre o seu patrimônio, e além também de todas as lições dos mandamentos mosaicos que foram transmitidos. Jesus faz ali uma recapitulação sobre não levantar falso testemunho, não cometer adultério, né? Então ele vai dando as orientações, e o jovem então disse, né, que eu tenho isso, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? E Jesus então disse para ele, né, que se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás o tesouro do céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os discípulos, deixa eu ver aqui, já está, que eu perdi. Tá. Os discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Essa então é a passagem que interessa para nós desse versículo. Aliás, é bem interessante quando nós estudamos esses livros, principalmente aqueles que foram escritos por Emmanuel, como Fonte Viva, Vinha de Luz, dentre outros, quando ele começa com uma citação dos evangelhos, ou uma citação de qualquer passagem, né, que foi mencionada, né, das cartas, das epístolas e tudo mais, que normalmente a gente ouve, a gente registra aquela frase, aquele versículo, e a gente não se dá conta do contexto em que ele acontece, né, em que ele foi mencionado. Então por isso que eu sempre gosto da gente vir aqui para a Bíblia. Não importa se é uma Bíblia católica, não importa se é uma Bíblia evangélica, o que importa é que ela nos oriente com relação a esse contexto, né? Então a gente sempre ouve muitas frases soltas, passagens soltas da Bíblia, mas a gente acaba não estudando. Aliás, é um hábito que nós espíritas temos de não estudar, de não ter essa preocupação do estudo da Bíblia. E realmente, tirando a parte moral, como o próprio Kardec trouxe para nós lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, a gente lembra sempre, né, que o Evangelho segundo o Espiritismo ele teve como primeiro nome a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, então, por recomendação de um amigo, se eu não me engano, o senhor Didier, que tinha inclusive uma gráfica, recomendou que tirasse essa ideia, essa expressão, a imitação, exatamente porque traria, né, um tom pejorativo, um tom negativo para essa obra. Mas o que interessa é que o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, o Evangelho na visão espírita, e aí então é muito interessante os questionamentos que se fazem sobre esse livro, né, que todo mundo diz assim, né, mas o Evangelho é um Evangelho só, não existe Evangelho segundo esse, segundo aquele. Então acabam depois até atacando o Evangelho segundo o Espiritismo, mas todo mundo se esquece que esses Evangelhos são lidos segundo a interpretação de cada um. Então, na verdade, nós temos aí Evangelhos à moda da casa, onde cada um faz a sua própria interpretação, né? Então, na verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo foi um livro organizado, foi um livro interpretado à luz do Espiritismo e foi publicado, daí ele é atacado, né? Mas, na verdade, pessoalmente, cada um faz a sua própria interpretação. Se nós pegarmos algumas passagens e submetermos cada religião a uma interpretação, a gente vai ter visões diferentes. Nessa passagem, por exemplo, em que Pedro fez essa pergunta,
existe uma contenda muito interessante entre católicos e evangélicos, que católicos dizem que a Bíblia, né, o Novo Testamento, afirma que Pedro foi o primeiro apóstolo, foi o primeiro Papa, né, e os evangélicos dizem que não existe esse primeiro Papa. Então a gente vê que dentro dessas religiões há esse conflito de interpretação, e nós, correndo pelas beiradas, né, correndo por fora, temos o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Mas dentro dessa nossa visão, nós temos então a necessidade do estudo. Quando se fala sobre Bíblia, não é a questão de estudarmos para que tenhamos a necessidade de decorar, tenhamos ali que é fundamental para nós termos na ponta da língua essas passagens. Não, pelo contrário. A importância para nós é simplesmente uma importância histórica, né, do que diz respeito da história, das passagens, das situações, mas como eu comentei com vocês daquilo que Kardec trouxe na introdução do Evangelho, tudo aquilo que diz respeito a datas e fatos tem muito pouca importância para nós. O conteúdo moral dos ensinamentos de Jesus é aquilo que é essencial. E se nós pegarmos ali o Evangelho no seu índice, no seu sumário, nós veremos ali que todos os temas que são abordados tratam exatamente dessas questões morais, das reflexões, de transformação íntima, de transformação pessoal, despertar da consciência. Então não importa quem fez, onde fez, quando fez, o que importa é o que foi feito, de que forma foi feito principalmente. Então toda vez que nós tivermos oportunidade, demos uma lida nessas passagens da Bíblia, para apenas contextualizarmos as ideias, cada vez que for feita uma citação, que nós saibamos exatamente onde ela aconteceu, de que forma que aconteceu, para que a gente não fique meio desorientado com relação a isso tudo, né? E até mesmo hoje, dentro da doutrina espírita, nós temos estudiosos bastante dedicados desses temas bíblicos, como por exemplo o Dr. Severino Celestino, Haroldo Dutra, que também é um grande conhecedor dos temas evangélicos, né? Inclusive eles formam grupos de estudos nos seus centros espíritas, nas suas federativas, para que possam estudar temas voltados exclusivamente ou especialmente do Novo Testamento. Então, a título de informação para nós, sempre é válido fazermos esse estudo. Então, esse item número 27 que interessa para nós hoje, é que Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, né, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? Que foi exatamente aquilo que nós comentamos hoje, que nós comentamos numa outra oportunidade durante os nossos estudos. Com que objetivo nós renunciamos ao nosso direito? Porque a gente lembra que nós temos a liberdade de agirmos da forma que melhor for conveniente para nós. Então, não, pois é, Ju, é uma pergunta, eu achei, ela até parece interesseira, mas ela é uma pergunta muito real, principalmente dentro do contexto em que ela foi mencionada, como a gente viu lá no Novo Testamento, lá na passagem do livro de Mateus, quando foi perguntado para o jovem falou assim, olha, eu já fiz tudo isso, já tenho tudo isso, mas eu tenho que abrir mão de tudo aquilo que eu tenho, que eu construí para poder te seguir. E aí então ele ficou triste e saiu, porque na verdade ele queria continuar com todo o seu patrimônio e desfrutando também dessas virtudes que estavam sendo apresentadas naquele momento. Então é uma pergunta bastante lógica. Talvez quem perguntou e a quem foi perguntado é algo que provoque em nós uma certa curiosidade, um certo espanto, né, e até uma certa perplexidade, mas que na verdade é uma pergunta bastante justa, porque na verdade nos dias de hoje a gente pode olhar exatamente como as coisas são. Nós somos programados para viver essa vida em função da construção da nossa vida material, e de repente chega para nós uma proposta de vida em que a gente tem que abrir mão de tudo para poder seguir uma filosofia de vida que está voltada muito mais para o espiritual do que para o material. Então é justo, quer dizer, por que eu tenho que fazer isso? Até porque também naquela época, a gente lembra, que Jesus, quando ele chegou trazendo a sua mensagem, a gente sabe que ele foi recusado, a gente sabe que ele foi combatido naquele processo, né, de 3 passos. Né? Primeiro ele é ridicularizado,
depois ele é combatido e depois ele é aceito. Essa fase em que ele viveu, ele era ridicularizado, as pessoas achavam, mas que maluco é esse? De onde ele saiu para dizer que você não tem que, você tem que tirar, você tem que andar, ter ser pobre, você tem que andar por aí sem trabalhar, sem se sustentar, você tem que fazer isso, aquilo, completamente diferente do estilo de vida que as pessoas estavam programadas, né? Então hoje nós continuamos com essa mesma programação e aparecem então esses representantes religiosos, seja de que religião for. Temos um palestrante espírita, um escritor espírita que se destaca na mídia, nós temos um pastor, temos um padre, temos um sacerdote de qualquer crença, falando exatamente desse mundo espiritual. Só que muito mais grave do que naquela época, vem exatamente a desconfiança que nós alimentamos. Jesus já sofria a desconfiança naquela época, como a gente já viu em várias passagens em que ele era confrontado, em que ele era ridicularizado, e que tudo aquilo que ele fazia era motivo de piada e tudo mais. Então, fazendo a coisa certa, ele já passava por isso. Imagina com esses representantes que nós temos hoje, que são homens falhos, são homens fracos de caráter, né, que infelizmente acabam se destacando de um lado muito negativo. E aí então ele te apresenta uma proposta de vida em que você tem que se desfazer de todo o seu patrimônio para poder seguir aquilo que ele traz. Então, aqui quando a gente faz uma pergunta como essa, é necessário que nós façamos um estudo profundo para entender exatamente qual é a ideia que é transmitida. Como Jesus disse na sua época, né, que a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, significa que estarmos encarnados faz com que a gente participe de toda a dinâmica do mundo material. Então você tem necessidades de trabalho, você tem necessidades de se alimentar, você busca o conforto, você busca uma tranquilidade, já que o corpo físico oferece para nós, né, uma vida bastante desgastante, bastante cansativa. Embora sejamos espíritos e sejamos imateriais, quando estamos vinculados ao corpo físico, tudo aquilo que o corpo físico tem de necessidade, o espírito acaba sofrendo também. Então nós estamos presos a ele, amarrados a ele, e sentindo aquilo que ele sofre das agressões que o mundo físico acaba oferecendo. Essas agressões a gente diz que é um ferimento, é uma doença, é a fome, é a sede, é o calor, é o cansaço, são as dores, tudo aquilo o espírito acaba sentindo também. Então quando a gente tem uma vida como essa, que acaba trazendo para nós toda essa agressividade do mundo material, é natural que a gente vá em busca do conforto. A gente quer desfrutar de uma moradia que seja confortável, espaçosa, que possa oferecer para nós a segurança, a tranquilidade. A gente quer desfrutar daquilo que o mundo material pode oferecer. Se a gente fala, por exemplo, assim, hoje nós estamos no meio de um feriado, né? E só nós aqui que somos os perdidos, nós estamos estudando no meio de um feriado, né? Mas de um modo geral nós temos ali as pessoas viajando para as praias, viajando para os hotéis, viajando para os interiores da vida e tal, né? Aproveitando o máximo daqueles prazeres, sem nenhuma preocupação, além dessa, de aproveitar esse momento de tranquilidade, de folga, para poder descansar a cabeça, descansar o corpo, sentir ali o prazer do ambiente, o prazer da companhia, da convivência. Então é natural, né? Pois é, exatamente, Wagner. Como eu falei para vocês, o mundo material hoje para nós, por ser muito agressivo, para nós que somos espíritos, é absolutamente natural que a gente faça essa busca. A grande questão que essa reflexão traz para nós, de nós seguirmos o ensinamento de Jesus, primeiro nós temos que entender de que forma seguir. Como nós devemos seguir esse ensinamento? Realmente renunciando a tudo e sofrendo toda a hostilidade que o mundo material oferece para nós? Afinal de contas, nós temos responsabilidades, nós temos compromissos, temos as nossas contas para pagar, temos as datas que batem às nossas portas dos compromissos que têm que ser cumpridos e tudo mais. Então, você tem seu filho, tem que pagar a escola para ele, tem que comprar material. Você vai trabalhar, você tem que ser o seu transporte. Você tem a sua casa, a sua família, você tem que sustentar. Então, aquilo que o mundo te obriga a fazer, faz com que você também chegue uma hora que você pede uma folga. Né? Olha, eu quero dar uma parada, quero dar uma descansada, quero tirar minhas férias e tudo mais. Então, quando a gente fala sobre seguir aquilo que Jesus oferece para nós como ensinamento moral,
Na verdade, nós temos que, como a Andrea colocou, equilibrar. Equilibrar aquilo que nós temos que viver na vida física, até mesmo com uma questão de sobrevivência. Né? Não adianta você se dedicar 24 horas por dia a uma atividade desgastante, porque a sua vida vai ser interrompida pelo próprio desgaste, como Kardec mesmo passou por isso. Ele quase que desencarnou precocemente, e de repente ele até desencarnou de certa forma precocemente, já que essa doença veio se desenvolvendo. Se não houvesse aquela doença, certamente a vida dele seria prolongada. Então, mas como ele acabou abusando da fragilidade do seu organismo, ele acabou diminuindo o prazo. Certamente, né, como a gente observa, ele conseguiu transmitir, ele conseguiu construir a obra a que ele se propôs. Mas ele certamente poderia também viver um pouco mais se tivesse tido um pouco mais de prudência na forma de lidar com esse corpo frágil. Então, nós temos, né, um momento de trabalho, um momento de folga, até mesmo no livro dos Espíritos, nós temos a lei do trabalho, que fala que você tem hora de trabalhar e você tem hora de descansar. É uma necessidade para nós. Então, falarmos desses ensinamentos significa que nós temos que ter essa prudência, esse cuidado, essa disciplina para vivermos aqui interagindo com o mundo material, mas tendo consciência de que as nossas maiores necessidades não são materiais, são necessidades morais, são necessidades espirituais, porque nós estamos aqui no mundo como esse exatamente por sermos ainda espíritos imperfeitos. Então, estarmos aqui hoje significa nós estarmos trabalhando para desenvolver em nós essas virtudes, para que exatamente nos afastemos do mundo como esse e alcancemos, né, aqueles mundos mais virtuosos, aqueles mundos mais harmoniosos. Então, ninguém está, né, aqui a passeio, como a gente sempre fala. Exatamente o contrário. A gente está aqui para muito trabalho. Só que o problema é que quando a gente começa a gostar daquilo que o mundo pode oferecer também, apesar dele ser agressivo, apesar dele ser bastante desgastante, quando nós começamos a gostar daquilo que ele começa a oferecer para nós em termos de prazeres, aí então a gente acaba se esquecendo do objetivo de nós estarmos aqui. Essa passagem, tem quem gosta, né, Wagner? Mas certamente quando a gente se encontrar do outro lado, eu vou falar para você assim, então, você ainda gosta de lá? Aí quando todo mundo que você ama estiver do seu lado, do outro lado, como você não se interessar mais nada, não depender de aposentadoria, não ficar preocupado com os aumentos que não chegam e tudo mais, você vai olhar para trás e falar assim, realmente. Né? Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, né, o que nós receberemos se te seguirmos? Essa visão que nós temos hoje, que nós já conversamos em outros estudos, é a mesma pergunta que Pedro fez naquela época, é a pergunta que a gente faz hoje, né? O que eu ganho abrindo mão dessa liberdade de viver que eu tenho aqui hoje? Eu tenho vontade algumas vezes de falar aquilo que eu penso, eu tenho vontade de fazer aquilo que eu tenho vontade, de fazer aquilo que me dá prazer, eu tenho vontade de algumas vezes brigar, de xingar, de falar mal dos outros e tudo mais. São coisas que todo mundo faz parte do nosso cotidiano. Mas algumas vezes quando a gente começa a estudar sobre as virtudes, a gente percebe que esse tipo de comportamento, por mais comum e por mais banal que seja, ele é muito pouco produtivo quando a gente fala do objetivo final da nossa presença aqui nesse mundo físico. Então a gente começa assim, começar a falar mal dos outros é algo que não me constrói nada, apesar de ser uma delícia falar mal dos outros, é algo que não me proporciona nada de construtivo. Então eu vou parar de falar mal dos outros. De ficar cobiçando aquele objeto, cobiçando aquela viagem, cobiçando aquele relacionamento, aquele sonho, aquele desejo, é algo que também me dá muito prazer, se eu conseguir conquistar. Mas para a minha evolução espiritual isso não vai ter muita importância. Então a gente vai abrindo mão de uma série de situações que são de certa forma prazerosas, ainda que esse prazer seja do mais destrutivo, seja do mais impuro possível. Basta a gente ver, por exemplo, tem pessoas que sentem prazer utilizando drogas, pessoas que sentem prazer destruindo o seu corpo físico, se comportando de uma forma absolutamente egoísta. É prazeroso
faz parte do nosso mundo hoje esse tipo de sensação. Então, quando a gente abre mão desses prazeres, a pergunta é exatamente essa: o que eu ganho fazendo isso? A visão que nós temos sobre a nossa evolução espiritual nos fala que a nossa realidade não é aqui. A nossa realidade pertence a uma outra dimensão. E não é uma dimensão de ficção científica, é a dimensão espiritual que está à nossa volta, que nós já aprendemos a conhecer, não através da teoria, mas através da prática, das experiências que nós já vivemos nos centros espíritas, através das comunicações com os espíritos, através de experiências pessoais que nós já vivemos também. E nós começamos então a ter esse entendimento de que o mundo espiritual ele é real. Ele não é um projeto, ele não é uma utopia que nós criamos para poder nos trazer esse conforto, que infelizmente é aquilo que hoje nós vemos no mundo. As pessoas criam uma fantasia de um mundo perfeito, esperando alcançar esse mundo perfeito exatamente para fugir dessa realidade dolorosa que nós temos hoje. Daí então criam, né, aquele paraíso, onde nós temos ali um palácio de cristal, com ruas feitas ali com aquele piso de mármore perfeito, com poltronas douradas e acordes angelicais para poder fazer a trilha sonora. Então vamos criando esse paraíso espiritual muito mais como fuga do que como realidade. Exato, Miriam, né? Daí então essas tantas decepções. Então o que a doutrina nos proporciona não é essa proposta de um mundo perfeito, pelo contrário. A gente sabe daqui que a maioria de nós, aliás a esmagadora maioria de nós, vai ter muitas dificuldades no plano espiritual. Nós vamos desencarnar, chegaremos no mundo espiritual com muitos apegos, com muitos medos, com muitos receios, com muitas frustrações, e esse nosso estado de espírito vai criar exatamente esse ambiente, né, com o qual nós nos afinizamos. Então há necessidade dessa nossa transformação hoje para poder alcançar esse mundo espiritual mais harmônico, mais feliz, mais tranquilo. Então para nós hoje o mundo espiritual é uma realidade de pé no chão. Algumas vezes até uma realidade bastante assustadora. Quando a gente começa a fazer, sabendo, né, daquele ensinamento que Jesus trouxe, né, que é a cada um segundo as suas obras, quando a gente começa a fazer uma análise sobre o tipo de vida que a gente tem hoje, tudo aquilo que a gente realmente produziu e que vai interceder por nós no plano espiritual, a gente começa a ficar bastante preocupado. E começa inclusive a fazer planos, né? Deixa eu começar a fazer agora porque eu já perdi muito tempo. Então, essa pergunta, o que nós receberemos sendo pessoas de bem, o que nós receberemos abrindo mão desses prazeres que o mundo oferece para nós? Eu tenho vontade de xingar as pessoas, não é o meu caso, mas a gente pode falar isso. Eu tenho vontade de xingar as pessoas, de falar palavrão, mas de repente vem aquela ideia e fala assim: olha, você não deve falar palavrão. Você não deve falar dessa forma, se expressar dessa forma. Aí então eu levanto aquela sobrancelha e falo assim: mas por que eu não posso fazer isso? Ah, mas porque não é bom para você? Mas eu me sinto bem fazendo isso. Não, mas é que se você fizer assim, você não vai para o céu. Aí eu começo a pensar assim: mas que céu que você está me prometendo? Esse céu é real ou é uma fantasia? É daí então que esse questionamento ele é muito válido. Será que isso é realmente verdadeiro? Será que isso é realmente produtivo? Aquilo que eu estou fazendo hoje vai me trazer o que de benefício? Então, estudando a doutrina espírita, a gente começa a perceber que os nossos benefícios, além de serem para nós aqui uma realidade, no mundo físico, no nosso mundo material, é algo que eu consigo também projetar além daquilo que eu vivo, porque eu me entendo como espírito imortal, que eu me encontro nessa condição de preso a um corpo físico interagindo com esse mundo, mas que a partir do momento em que esse corpo deixa de existir, eu continuo existindo. E aí então eu começo a colher os frutos e continuo também semeando no plano espiritual durante essa própria colheita que eu faço daquilo que eu plantei. Então a gente percebe que a nossa vida é um contínuo. E esse contínuo é um contínuo que diz respeito à moral. Não é um contínuo material, porque o material ele é intermitente. Ora eu estou na matéria, ora eu estou fora da matéria, ora eu volto, e assim a gente vai fazendo essa intercalação, né? Mas quando eu falo de espírito, eu sou espírito onde quer que eu seja. Então o nosso mundo, na verdade, o nosso mundo real é o nosso mundo interior, é o nosso mundo de consciência, é o nosso mundo de ideias, é o nosso mundo de valores. E é aí que eu tenho que começar a olhar. Se eu sou aquela pessoa
que é agressiva no modo de falar, e muitas vezes não é agressiva agredindo alguém, eu sou agressivo no modo de me expressar. Eu lembro que Chico Xavier comentava sobre aquilo que nós falamos, porque certa vez ele foi atender uma senhora e essa senhora não foi satisfeita naquilo que ela precisava, porque ela queria algum atendimento, ela queria conversar com alguém do plano espiritual, ele falava que não podia e tal. A mulher virou assim, soltando cobras e lagartos. E aí então Emmanuel chamou a atenção e disse para ele: olha para trás e observe. Quando ele olhou para trás, ele começou a perceber como se fossem cores saindo da boca daquela mulher. E essas cores representavam exatamente aqui o teor das suas palavras, o teor da vibração que ela emitia. Então a gente vê que nós somos impregnados por essas energias. Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente... a forma como a gente age, tudo isso reflete energeticamente à nossa volta. Daí então que a gente começa a ter uma consciência diferente de que o mundo material não é simplesmente esse mundo que está à minha volta. Eu tenho que pegar meu carro, fazer alguma coisa, eu vou para um restaurante, eu vou para uma escola, eu vou para uma faculdade, eu vou para o meu trabalho, eu fico em casa. Isso tudo são atividades que nós realizamos, que faz parte das nossas responsabilidades do mundo material, mas o que deve ser considerado é de que forma que nós fazemos tudo isso. Trabalhar todo mundo trabalha, estudar todo mundo estuda. Frequentar ambientes, todo mundo frequenta. A pergunta é: quais são os meus objetivos, as minhas intenções e de que forma que eu faço tudo isso? É aí que eu começo a elevar a minha consciência acima do mundo físico e começo a viver realmente essa vida espiritual que eu tanto busco, estando aqui agora com a minha consciência lá em cima. Não é uma fuga, porque eu continuo ainda ativo na vida que eu vivo. Mas a diferença é a forma como eu começo a viver, ela é diferente. Então eu começo a viver de uma forma harmônica na minha consciência, mas absolutamente presente com os pés no chão no mundo físico que eu vivo hoje. Vamos aqui então para o nosso texto. Mais uma vez, o texto é A Retribuição, item número 22. Mais uma vez aqui a passagem do livro de Mateus, capítulo 19, versículo 27. A Ju colocou aqui, né, mas é viver o homem do mundo, como nos ensina o Evangelho mesmo. O homem do mundo, quer dizer, você estar no mundo sem ser do mundo. Essa que é a passagem que chega para nós. O que significa isso? Se eu vivo em função daquilo que o mundo me oferece, eu acabo exatamente fugindo da minha realidade. Então, quando eu elevo minha consciência, eu não fujo do mundo físico. Na verdade, quando eu enfio a minha consciência no mundo material, é que eu fujo do mundo da minha realidade espiritual. Então a gente tem que se pensar sempre assim: eu sou espírito, não importa onde eu esteja. Tudo aquilo que eu faço como espírito, eu não faço como encarnado. O resultado das ações refletem sobre a minha condição de espírito, principalmente. O Ju colocou aqui, né, que não podemos ficar sempre em evocações místicos, esquecemos que somos daqui e nossas obrigações, né? Mas não esquecer jamais que estamos aqui para crescer, mas viver, trabalhar faz parte, né? Exatamente aquilo que nós comentamos. Você tem a sua consciência elevada para o plano espiritual, mas com os pés no chão, sabendo que se você não fizer bem feito aquilo que você veio fazer aqui, de nada adianta você ficar olhando para o mundo espiritual, esperando alcançar alguma coisa que você nunca vai alcançar. Porque para você se elevar nessa escala espiritual, vamos dizer assim, depende daquilo que você constrói no mundo físico hoje. Das minhas responsabilidades, da minha dedicação, da minha seriedade, da minha honestidade, da minha lealdade. Todos esses valores, todas essas virtudes, elas são essenciais para determinar a direção em que aquilo que eu construo vai me levar. Fernando colocou, né, ainda fugimos desse mundo espiritual, pois o mundo material é muito sedutor e nos ilude. Sim, infelizmente sim, nós nos deixamos levar por essas ilusões. Só que como Emmanuel coloca para nós, Fernando, né, só se desilude quem se ilude. Então, na verdade, as desilusões que nós encontramos naqueles que retornam para a realidade espiritual após a desencarnação, ela é certa, ela é fatal. A maioria de nós, infelizmente, vai passar por isso. Porque nós ainda, por mais que a gente estude, por mais que a gente pense, porque existe uma diferença entre você estudar sobre a vida espiritual, você pensar sobre a vida espiritual e você viver a vida espiritual. Nós, infelizmente, não vivemos a vida espiritual. Tanto é assim que a gente fica criando o tempo todo os nossos problemas, as nossas complicações,
Exatamente porque a gente está preocupado com o nosso bem-estar aqui hoje. Então o que vale para nós é assim: viva intensamente o momento que você está aqui e que o mundo seja, né, que o mundo seja dos espertos. Porque quando a gente está numa convivência coletiva, a gente começa a perceber que as pessoas tentam, na verdade, embora trabalhem coletivamente, cada um visa o seu bem-estar. Então, se eu puder fazer com que todo mundo trabalhe para o meu benefício, aquilo que o egoísmo ainda me prega, melhor. Agora, eu me doar para benefício dos outros, eu já começo a me perguntar exatamente aquilo que Pedro perguntou. O que eu vou receber fazendo isso? Aonde vai me levar esse sacrifício? Porque, na verdade, eu só estou tendo prejuízo dentro da visão terrena, da visão mundana, digamos assim, né? O Wagner colocou, mas também, né, se perdemos sentir prazer, como vamos crescer? Não entendi, Wagner, sua colocação. Se perdemos sentir prazer, escreve de novo, por favor, a sua ideia. Não sei se é isso que você quis colocar, mas a gente lembra sempre que os prazeres que o mundo oferece são estímulos, né? Na verdade, você deve estar falando sobre estímulos, né? Porque nós temos o estímulo da dor, nós temos o estímulo do prazer. O problema é quando a gente se perde nesses dois estímulos. Eu me revolto quando vem a dor, mas eu não percebo que a dor é para mim um estímulo de crescimento, e eu me esqueço também que o prazer é um estímulo para o meu crescimento, que eu tenho que buscar exatamente essa elevação da consciência, e não viver o prazer que aquela sensação vai me proporcionar. Porque a gente vê hoje que aquilo que as drogas oferecem, em termos de sensações físicas, sensações neurológicas e tudo mais, é aquilo que o mundo todo oferece. Nós sentimos prazer na comida, nós sentimos prazer na sexualidade, nós sentimos prazer na posição social, nós sentimos prazer nas atividades que a gente realiza. Então tudo aquilo é prazeroso para nós. O problema é quando a gente se deixa levar por esse prazer. Aí a gente acaba ficando viciado naquilo tudo. A alimentação para nós é um prazer. Tem coisa melhor do que você sentar à mesa com um prato da comida que você gosta e comer aquilo até se empanturrar? Aí você se esquece que seu sistema orgânico todo está sobrecarregado, o seu fígado trabalhando em excesso, o seu pâncreas trabalhando em excesso, o seu intestino cheio de toxinas, o seu sistema circulatório desesperado para fazer as coisas funcionarem direito, porque você simplesmente se sentou à frente de um prato de feijoada e está comendo desesperado. Ou então, né, Andréia, faz aquele pratão aquela torta de chocolate deliciosa e come até se empanturrar mais, e se esquece depois que a sua insulina está sendo produzida desesperadamente para poder fazer seu organismo voltar ao que era antes, né? Pois é, as suas trufas, as suas tortas, né? A Andréia ontem me mostrou uma torta que ela fez de chocolate, que aquilo ali ela tem que ir para o inferno por causa daquilo. Porque olha, aquilo é um pecado, né? Então, na verdade, o que a gente começa a ver? Que tudo na nossa vida hoje é prazeroso. Só que a gente tem que saber controlar isso. E a pergunta é, o que eu vou ganhar controlando isso? O que eu vou controlar deixando de comer aquela torta deliciosa que a Andréia fez, aquele prato de feijoada? E é aí que vem então a questão do desenvolvimento das virtudes. Vamos para o nosso texto aqui para a gente poder fechar o nosso raciocínio. A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato: que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa, através da própria vida. Olha só que interessante. A resposta que nós recebemos é exatamente isso. A própria vida responde para nós. O que eu vou ganhar renunciando àquele prazer exagerado? Não é aquele prazer normal, aquele prazer natural. É o prazer exagerado. Tudo aquilo que é excesso faz mal. Trabalho em excesso faz mal, alimentação em excesso faz mal, atividades, sejam quais forem, excesso faz mal, elas fazem mal. Então, o que eu vou ganhar com isso? Eu vou ganhar, começa pela própria vida. Primeiro que eu vou ter qualidade de vida. Eu não vou ter problema intestinal, não vou ter problema neurológico, não vou ter problema cardíaco. A própria vida vai me mostrar que se eu viver com regras, se eu viver com controle, com harmonia, com equilíbrio, eu vou ter uma vida saudável.
Se eu tiver um comportamento, por exemplo, não tiver compulsividade em cobrar das pessoas aquilo que eu quero que elas sejam, compulsividade em comprar, compulsividade em ser alguém que eu não sou, eu não vou sofrer por isso. Simplesmente eu vou saber lidar exatamente com aquilo que eu sou, buscando naturalmente crescer, buscando naturalmente me desenvolver, mas sem exagero. Porque é esse exagero que faz com que a gente tenha esses desgastes de toda a ordem que a gente acaba sofrendo na nossa vida hoje. E continua para nós aqui. A resposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida, que recebe o grão maduro após a colheita, o triturador que o ajuda a purificar-se. Esse é o primeiro exemplo, quer dizer, o grão maduro acaba sendo triturado e fica purificado. Então, quer dizer, a minha renúncia vai me proporcionar momentos de saúde física, saúde emocional, saúde moral, saúde psíquica, saúde social. Porque a gente viver com saúde social significa eu fazer parte de um círculo, fazer parte de uma pequena sociedade onde eu sou bem acolhido, sou bem recebido e sinto prazer. Agora, se por acaso o meu comportamento é um comportamento desregrado, eu acabo sendo excluído da sociedade. Consequentemente, me vem ali a revolta, me vem a desilusão, me vem a tristeza, a frustração. Então a nossa saúde ela tem que ser construída, ela tem que ser alimentada em todos os aspectos da nossa vida. Dentro da minha família, dentro dos meus amigos, dentro do meu trabalho, em todo lugar. Continua para nós. Que prêmio se reserva à farinha alva e nobre, quer dizer, a farinha branca e nobre, o fermento que a transforma para a utilidade geral? Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Então, algumas vezes a gente passa por esse processo, né, do forno, da trituração, ou do trituramento, né, do trituramento, do forno, da lapidação, do esmeril, para que a gente possa ter um formato de perfeição, um formato de beleza. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Aliás, essa é uma característica que nós temos hoje. O orgulho de nós apresentarmos o nosso título, porque eu sou dessa denominação religiosa, porque eu sou daquela outra denominação religiosa. Então a gente tem o orgulho de demonstrar isso publicamente, para poder dizer de onde nós, de onde nós fazemos parte. Quer dizer, eu faço parte daquele grupo, porque aquele grupo ele é reconhecido pela mídia, porque a sociedade hoje vê de um modo diferente. Mas a gente não tem a preocupação de praticar aquilo que a gente tanto exalta através dos nossos títulos, dos nossos rótulos. Então não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos, e com ele se rodeavam as gratificações de natureza física, com as quais abreviavam a própria morte. Ou seja, no passado, quando havia, né, aquelas guerras, aqueles conflitos, tudo aquilo que vinha como espólio, ou seja, tudo aquilo que era tomado como patrimônio agora adquirido, né, a gente invadia algum lugar, pegava tudo que eles possuíam e levava para o nosso reino. E aqueles que faziam parte, né, daqueles que serviam a realeza, recebia as migalhas desse espólio. E isso, na verdade, em vez de fazer com que eles crescessem, fazia exatamente o contrário, diminuíam cada vez mais a expectativa de vida que eles tinham. Porque se expunham a determinada situação, acreditando que eles dependiam daquilo tudo. Em Cristo, contudo, o quadro é adverso. Vencemos em companhia dele, para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a existência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais se lhe acentrou a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu,
a mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. Se deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que por felicidade tua, recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Então, as 3 palavras que são fundamentais, que fecham esse nosso estudo, é exatamente isso: ajudar, entender e servir. Esses são os méritos que nós recebemos através dessa renúncia. É claro que hoje, se nós apresentarmos esses 3 argumentos para a sociedade comum, para o mundo hoje, fala assim: olha, eu faço tudo isso para poder ajudar, para poder entender e para poder servir. As pessoas vão botar a mão na cabeça e falar assim: como você é idiota. Você faz tudo isso para isso? Vai viver a sua vida. Vai curtir aquilo que a vida te oferece, porque a vida é muito curta. Aí a gente começa a ver por outro lado e começa a dizer assim: mas espera aí, a vida é muito curta, por que você acha que ela é curta? Qual é exatamente a ideia de curta você entende? Porque você vê apenas a vida da perspectiva física? Certamente a perspectiva física é muito curta. Mas se você vê pela perspectiva espiritual, você vai se entender como imortal. E na verdade, esse pequeno prazer que você desfruta hoje com tanta intensidade, vai ser exatamente o motivo, entre aspas, como se diz popularmente, o motivo da sua perdição. Porque você vai apostar todas as suas energias na conquista de um prazer efêmero, um prazer temporário, um prazer ilusório, para depois, quando você tiver realmente que construir, você não vai ter energias para isso. Seria mais ou menos a fábula da cigarra e da formiga. Porque você gasta suas energias desfrutando de prazeres, enquanto a vida vai exigir de você energias para se estabilizar, para evoluir, para crescer. Hoje nós estamos aqui, seguindo essa nossa filosofia de vida, aliás, como muitas pessoas em qualquer escola que seja, escola religiosa que seja, seguindo essa vida hoje, muitas vezes até de uma forma inconsciente, recuperando o tempo perdido. Muitos de nós achamos que nós estamos construindo um futuro melhor. Na verdade, nós estamos consertando um passado negativo. E isso é muito positivo, porque a gente já começa, pelo menos, a fazer aquela arrumação do alicerce para a gente construir alguma coisa. Muita gente acredita que está construindo um castelo em cima da areia. Aliás, está construindo um castelo, só que não vê que é em cima da areia. Porque ele não conseguiu se rever no passado, consequentemente não é possível construir o seu futuro. Então a maioria de nós hoje se encontra na condição de reconstrutores. Nós somos, na verdade, empreiteiros da nossa própria vida. É destruir tudo aquilo que foi feito de forma errada no passado, construir um alicerce sólido, sustentado por esses valores morais que hoje nós tanto estudamos, para a partir daí começar a fazer a coisa direito. Porque do contrário, a gente vai construir e vai ser construção com paredes rachadas, com teto caído, com o piso afundando, e vai ser sempre assim. Então é hora da gente parar, começar a fazer a coisa direito, consertando o passado, já pensando naquele projeto futuro que nós desejamos. Então ajudar, entender e servir. E essa passagem de Pedro ela é muito interessante, porque quando ele foi designado como representante dos ensinamentos cristãos, ele foi perseguido por Nero. Nero, aquele maluco que pôs fogo em Roma, e depois ele culpou os cristãos. Nero então instituiu essa perseguição a esses culpados, e Pedro foi o responsável por isso. Se por um lado Paulo de Tarso, que era contemporâneo de Pedro, foi decapitado por aquilo que ele fez, por ser cristão, Pedro foi crucificado lá no Morro do Vaticano, de cabeça para baixo. Exatamente porque ele dizia: eu não quero ser crucificado, não mereço ser crucificado da forma que meu mestre foi. E aí, então ele ficou de cabeça para baixo e acabou morrendo por isso. Então esses mártires do cristianismo primitivo mostraram exatamente isso, essa renúncia para o mundo material, preparando o mundo espiritual. Claro que felizmente a gente não precisa chegar nesse extremo de sacrifícios da própria vida, como acontecia no passado, aqueles cristãos que se entregavam às arenas para serem devorados pelos leões. Não precisávamos daqueles cristãos que tinham que fugir, viver em cavernas.
Hoje a gente simplesmente faz sacrifício pessoal. É o sacrifício do equilíbrio, é o sacrifício da saúde, é o sacrifício da caridade, para construirmos o nosso futuro mais feliz, o futuro mais equilibrado. E é muito simples, a gente não precisa mais fazer aquilo tudo. É muito simples hoje nós construirmos a nossa própria felicidade. Basta que a gente tenha serenidade e a gente tenha objetivos para isso. Muito bem, pessoal, fechando por aqui então o nosso estudo de hoje. Deixamos essa mensagem então, né? O que a gente ganha com isso? Naturalmente a gente vai se questionar, né? Olha, eu sei que o mundo espiritual é um mundo prometido, é muito interessante, é muito bacana, mas será que vale a pena? Os espíritos dizem para nós que vale muito a pena e que nós nos arrependeremos se por acaso não fizermos hoje o sacrifício que vai ter que ser exigido depois. Então pensemos sempre nisso, nessa mensagem daquilo que a filosofia de vida que nós abraçamos vem nos oferecendo. Muito bem. Eu vou passar para o nosso amigo Francis, que vai fazer o encerramento para nós. Depois a gente volta. E lembrando que acabando aqui